Cerveja, a bebida alcoólica mais popular do mundo. Preparada com ingredientes naturais, ela é produzida e servida na maioria dos países. Ela surgiu antes do Egito Antigo e tem a fama de curar o que o aflige. E se você a aprecia numa garrafa, numa caneca gelada ou numa banheira, isso mesmo, numa banheira, saiba que há muitas outras coisas impressionantes a respeito dessa estrela dentre as bebidas em como tudo funciona. Como tudo funciona. A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida no planeta. Anualmente, mais de 158 bilhões de litros são produzidos ao redor do mundo. Apenas nos Estados Unidos, os adultos consomem mais de 28 bilhões de litros por ano. Produzir cerveja é muito mais que simplesmente misturar alguns ingredientes para atender às exigências do consumidor. O interessante nessa bebida extremamente popular é que uma complexa série de reações bioquímicas deve ocorrer para que ela seja produzida. E esta grande indústria esbanja inovação e criatividade. Competindo lado a lado com as grandes cervejarias, existe uma classe excepcional de cervejeiros artesanais. E milhares de aficionados produzem a cerveja em casa. Você sabia que pode se graduar nesse assunto? Algumas universidades oferecem até cursos de mestrado em fabricação de cerveja. A cerveja possui uma série de benefícios à saúde, tais como antioxidantes benéficos ao coração e também um modo inovador de combate ao estresse. Então, se você gosta de tomar cerveja ou se banhar nela, não há como negar seu poder de atração. Quando alguém me diz que não gosta de cerveja, eu digo, não acredito. Eu vou encontrar uma cerveja de que você goste. Frente a frente com a cerveja. Basicamente, a cerveja é um líquido fermentado, adoçado pelo malte e com adição de lúpulo. Sua popularidade é devida a diversos fatores. Além do paladar, o preço acessível e a disponibilidade também são importantes. Há mais de 3.000 cervejarias na Europa e outras 1.400 apenas nos Estados Unidos. O porte delas varia de microcervejarias, que produzem menos de 1.700.000 litros por ano, às maiores cervejarias independentes, chamadas de cervejarias artesanais, que fabricam até 230 milhões de litros. Pode não parecer muito se comparadas à Anheuser-Busch, a produtora da Budweiser, que vende anualmente mais de 18 bilhões de litros nos Estados Unidos. Mas um fator é inerente à maioria das cervejarias, não importando o porte delas: os ingredientes da cerveja. A maior parte das cervejas é composta de apenas 4 ingredientes. Só é considerada cerveja, pelo governo federal, a bebida que contém esses 4 ingredientes. E quais são elas? Cevada, ou uma outra fonte de amido fermentável, como o trigo ou o arroz. Lúpulo, as flores de uma planta da família do cânhamo. Levedura, um fungo unicelular. E água. A quantidade dos ingredientes pode variar de um cervejeiro para outro, mas essa é a receita padrão para um barril da cervejaria artesanal Sierra Nevada, em Chico, na Califórnia. 110 litros de água, 340 gramas de lúpulo, 900 gramas de levedura e 25 quilos de cevada maltada. O interessante é que esses ingredientes estão disponíveis a qualquer cervejeiro, em qualquer lugar do mundo. É diferente dos vinhos, em que temos apenas algumas áreas onde são produzidos, pois as vinícolas têm que se instalar próximas do local de colheita das uvas. Já no mercado da cerveja, temos facilidade de lidar com ingredientes muito duráveis. Mas, independentemente do local onde é produzida, o processo de fabricação é essencialmente o mesmo. O processo de fabricação da cerveja é o mesmo quando ela é feita na sua cozinha, numa microcervejaria ou na produção de 18 bilhões de litros de uma cervejaria, como em St. Louis. É um processo complexo, mas há algumas etapas principais. A primeira fase da produção da cerveja é transformar a cevada. Essa é a maltagem. Os pequenos grãos de cevada são colocados em imensos tonéis de aço contendo água, o que faz com que os grãos comecem a germinar. Isso amolece o grão e também dá a ele o clássico sabor maltado. Não só da cerveja, mas de outros tipos de alimentos também. Após a germinação, a cevada passa pela secagem.
Quanto mais desidratada a cevada, mais escura e de paladar mais encorpado será a cerveja. Então, a cevada recebe um novo nome, malte. O grão maltado é triturado ou moído para produzir um pó que será misturado com água e aquecido. As enzimas do malte quebram os amidos presentes e produzem açúcares fermentáveis. O resultado é um líquido chamado mosto. Essa mistura é colocada num recipiente chamado cuba filtrante, onde o mosto é separado dos grãos. Depois, o mosto é fervido com lúpulo, para adicionar o amargor e o aroma característicos da cerveja. Após o resfriamento, a levedura é adicionada para iniciar o estágio de fermentação. A levedura faz com que o sabor da cerveja seja acentuado, enquanto ela converte os açúcares restantes em dióxido de carbono e álcool, conferindo à cerveja sua carbonação e teor alcoólico. Sabendo que os cervejeiros usam os mesmos 4 ingredientes básicos e os mesmos processos de fabricação, como podem existir milhares de tipos de cerveja? A fabricação da cerveja não é tão complexa assim, ela é amplamente conhecida. Desde os cervejeiros caseiros até as grandes cervejarias, há lugar para muita criatividade. Eu já viajei pelo mundo e conheci muitos cervejeiros. E uma coisa característica entre eles é a grande paixão que têm pelo que fazem. Grandes cervejeiros são como chefes famosos, que usam suas combinações especiais de cevada, lúpulo e leveduras. Outro fator que altera o estilo da cerveja é a quantidade de álcool de cada uma. A quantidade de álcool presente na cerveja é parcialmente determinada por regulamentações do governo, que diferem de cada país e estado, mas na maioria das vezes atende à exigência do consumidor. O percentual de álcool da cerveja pode estar entre 3% e 10%, chegando a um teor de 17,5% de algumas cervejas especiais. Ainda assim, com tantos tipos de cervejas diferentes disponíveis no mundo, os tipos mais populares podem ser agrupados em apenas 2 categorias: ales e lagers. As ales, que incluem a cerveja preta, ales claras, cervejas belgas, cervejas de trigo e cervejas escuras, são conhecidas pelo sabor mais encorpado e frutado. As lagers, que compreendem as cervejas Pilsen, Bock, lager escura e cervejas de alto teor alcoólico, são geralmente mais claras e de sabor mais leve. E não é apenas o sabor que as diferencia, mas também o processo de fermentação delas. Lager é o termo genérico para uma cerveja de baixa fermentação. A levedura é adicionada para iniciar a fermentação primária e a produção de álcool e dióxido de carbono. Então a levedura irá se depositar no fundo do tanque de fermentação. Essa é uma lager. Já uma ale utiliza uma levedura diferente, que inicia a produção de álcool e sobe para a superfície. As ales são fermentadas em temperaturas em torno de 15 graus acima de uma lager. Isso lhes confere um sabor completamente diferente. Se sua cerveja favorita é mais leve, você não é o único. A Bud Light é a cerveja mais vendida no mundo. A cerveja light é basicamente uma lager produzida para ter menos calorias, carboidratos e muitas vezes menos álcool. A Bud Light tem um processo de fabricação único. Nós levamos o dobro do tempo para produzir a Bud Light. Mesmo sendo ambas lagers, Bud e Bud Light são produzidas com diferentes proporções de grãos e lúpulo. Os grãos da Bud Light são preparados em um tanque por um período maior e a temperaturas mais baixas. Isso converte uma quantidade maior de amido em açúcares fermentáveis, o que reduz as calorias da cerveja. Uma Budweiser original produzida nos Estados Unidos contém 5% de álcool, 143 calorias e 10,6% de carboidratos, enquanto que uma Bud Light apresenta 4,2% de álcool, 110 calorias e 6,6% de carboidratos. Agora, se você quer uma cerveja sem álcool, cuidado. A cerveja considerada não alcoólica também pode conter álcool. A regulamentação nos Estados Unidos exige que ela contenha menos de 0,5% de álcool. Assim, essa quantidade pode variar entre as cervejarias. Com tantas variedades ao redor do mundo, podemos considerar a família das cervejas como as Nações Unidas das bebidas. Cevada, a força da cerveja. A cevada é o ingrediente principal da cerveja. Esse cereal não só dá à cerveja parte do seu ótimo sabor e coloração, mas também é um elemento essencial para o processo de fabricação.
a alma da